Há um mundo dentro de você vasto, inexplorado e vivo. Ele sonha enquanto você está acordado. Esconde o que você se recusa a ver. Fala em símbolos, não em palavras. E se você ouvir com atenção, ele conta a verdade. Carl Jung não apenas estudou a mente, ele mapeou a alma. Ele viu padrões por trás do caos, significado por trás do sofrimento e ouro escondido na sua sombra. Essas não são apenas ideias, são portas para você mesmo. Hoje à noite, deixe-os te guiar para dentro. Esta é uma jornada para o inconsciente, uma ideia de cada vez. Carl Jung foi um psiquiatra suíço nascido em 1875. A princípio, ele caminhou ao lado de Freud, mas rapidamente divergiu, não se contentando apenas em estudar patologia. Jung foi mais fundo. Ele acreditava que a psique humana não era apenas moldada pela infância ou trauma, mas por mitos, arquétipos e padrões antigos enterrados no inconsciente. Respire, solte e comece. Carl Jung acreditava que, sob a superfície de cada mente humana, existe algo muito mais antigo do que o indivíduo. O inconsciente coletivo. Ele não é moldado por suas vivências, em vez disso, ele é herdado, um projeto psíquico que todo ser humano compartilha independentemente de cultura, tempo ou geografia. Enquanto seu inconsciente pessoal é composto por memórias esquecidas e sentimentos reprimidos, o inconsciente coletivo é diferente. É impessoal, contém padrões universais, símbolos e instintos. Jung chamou esses arquétipos que existem na psique humana há milhares de anos. Você vê isso em mitos que se repetem, em civilizações que nunca se encontraram, em símbolos que aparecem em sonhos de pessoas de diferentes continentes, em respostas emocionais que parecem estar pré-programadas em nós. Jung não acreditava que a mente humana era uma folha em branco. Ele acreditava que nascemos com uma espécie de arquitetura interna, uma profunda estrutura de significado herdada. O inconsciente coletivo é a base para tudo o que se segue em sua psicologia. E é dessa vasta e silenciosa camada da mente que todas as suas ideias mais importantes começam a emergir. No cerne do inconsciente coletivo estão o que Jung chamou de arquétipos, modelos universais herdados que moldam a maneira como percebemos e respondemos ao mundo. Não são memórias ou ideias específicas. Eles são mais profundos que isso, mais como padrões de energia ou instintos psicológicos. Eles influenciam como nós nos vemos, aos outros e a vida em si. Você pode pensar em arquétipos como personagens recorrentes em uma história: a mãe, o herói, o velho sábio, a criança, o trapaceiro, a sombra. Essas figuras aparecem repetidamente na mitologia, religião, folclore e sonhos em todas as culturas da história. Eles não são criados pela sociedade. Eles emergem de dentro. É isso que os torna arquetípicos. Você não os inventa, você os descobre já vivendo dentro de você. Arquétipos não são personalidades fixas. Eles são forças dinâmicas que se expressam de maneiras diferentes dependendo de quem você é, do que você viveu e de quão consciente você se tornou. Eles podem te guiar ou podem te controlar. Eles podem trazer significado ou caos. Jung acreditava que para viver uma vida significativa, é necessário ter consciência dos arquétipos que nos moldam e aprender a se relacionar com eles, em vez de ser dominado por eles. Entender os arquétipos significa entender a si mesmo em um nível muito mais profundo. A sombra é uma das ideias mais importantes e mais mal compreendidas na psicologia de Jung. Representa as partes de si mesmo que você rejeita, nega ou afasta. Não apenas traços negativos como raiva, inveja ou egoísmo, mas também aspectos positivos como poder, confiança ou desejo. Se não se encaixam na imagem de quem você acredita que deveria ser. A sombra se forma inconscientemente. Começa na infância, quando você é ensinado o que é aceitável e o que não é. Tudo que é rotulado como ruim, indesejado ou vergonhoso
é empurrado para fora da sua consciência, para a sombra. Porém, isso não some, apenas aguarda. Aparece em sonhos, em momentos de raiva, em projeção, onde você vê nos outros o que se recusa a ver em si mesmo. Isso transparece nas maneiras como você sabota relacionamentos, se reprime ou reage sem entender o porquê. Jung não acreditava na destruição da sombra. Ele acreditava que ela deveria ser encarada com curiosidade, não julgamento. Ele disse: não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Quando você integra sua sombra, você se torna mais completo, não perfeito, mas real. Você recupera a energia antes reprimida. Você ganha clareza, profundidade e força. A sombra não é sua inimiga. É a parte de você que aguarda ser vista. Carl Jung acreditava que dentro de cada psique humana existe um arquétipo contrassexual, uma imagem interna profunda e inconsciente do sexo oposto. Ele chamou isso de anima nos homens e animus nas mulheres. A anima representa o lado feminino inconsciente de um homem, o animus, o lado masculino inconsciente de uma mulher. Mas esses não são simplesmente papéis de gênero. São energias psicológicas, tendências emocionais, formas de percepção, forças intuitivas moldadas tanto pela biologia quanto pela história cultural. Em um homem, a ânima pode se manifestar como humores, fantasias, sensibilidades profundas ou imagens idealizadas de mulheres. Ela pode surgir em sonhos como guia ou fonte de confusão e tentação. Em uma mulher, o ânimos pode aparecer como convicção interna, intelecto, autoridade ou fortes vozes internas que pressionam ou criticam. Arquétipos inconscientes podem distorcer nosso modo de nos relacionarmos com o sexo oposto. Podemos projetá-los em outras pessoas, apaixonando-nos não por uma pessoa real, mas por uma fantasia criada pela anima ou animus. Mas se os reconhecermos, trabalharmos com eles e os integrarmos, eles se tornam pontes para o eu mais profundo. Jung viu essa união interna entre as energias masculinas e femininas como essencial para a integridade psicológica. Todos nós carregamos ambos dentro de nós, e a cura geralmente começa ao reconhecer a parte que negligenciamos ou mal interpretamos. No centro de toda a psicologia de Jung está um processo que ele chamou de individuação. É a jornada de se tornar inteiro, não perfeito, mas inteiro. Significa integrar todas as partes de si mesmo, o consciente e o inconsciente, a luz e a sombra, a persona e o verdadeiro eu em uma identidade unificada e equilibrada. A maioria das pessoas vive a partir da superfície de sua personalidade. Eles se identificam com o ego, trabalho, hábitos e imagem social. Mas Jung acreditava que isso é apenas um fragmento de quem você é. A verdadeira tarefa da vida é descobrir o que está por baixo e trazê-lo para a consciência. Individuação não é autoaperfeiçoamento. Não se trata de se tornar outra pessoa, mas de se tornar você mesmo, a versão completa, complexa e autêntica de quem você sempre deveria ser. É um processo lento, muitas vezes doloroso. Você encara sua sombra, descobre seus opostos internos, desafia ilusões e abandona identidades emprestadas. Mas ao fazer isso, você começa a viver com mais significado, intuição e alinhamento interno. Jung descreveu a individuação como o desdobramento natural da psique, como uma semente que cresce e se torna uma árvore. Não se força, se descobre. Ao percorrer esse caminho, você deixa de estar dividido internamente e se torna inteiro. Carl Jung criou o conceito de sincronicidade para explicar um fenômeno que muitos vivenciam, mas poucos sabem explicar. É a sensação de que uma coincidência não é aleatória, mas possui um significado. Você pensa em alguém e essa pessoa liga, sonha com um símbolo e o vê no dia seguinte. A resposta para uma decisão difícil pode surgir de uma música, um estranho ou uma frase em um livro. Jung chamou isso de coincidência significativa, acreditando que revelava uma camada mais profunda da realidade. A sincronicidade ocorre quando um estado psicológico interno coincide com um evento externo, mas sem nenhuma conexão causal.
Eles não estão logicamente ligados, mas se sentem unidos por um propósito. Para Jung, as sincronicidades eram mais que meros acasos. Eram sinais de que seu mundo interno e externo estavam momentaneamente alinhados. Momentos em que o inconsciente rompe e a realidade parece refletir a psique. Ele acreditava que esses eventos eram mais propensos durante períodos de transformação pessoal, crise ou introspecção profunda, quando a psique busca a totalidade. A sincronicidade indica que psique e matéria podem estar conectadas não por causa e efeito, mas por significado, sugerindo que não estamos tão separados do mundo quanto pensamos. E se prestarmos atenção, não com superstição, mas com abertura, a sincronicidade pode atuar como um guia no caminho da individuação. Para Carl Jung, os sonhos tinham significado. Eles não eram meros subprodutos cerebrais. Ele via os sonhos como mensagens, comunicações diretas da mente inconsciente. Enquanto Freud acreditava que os sonhos eram desejos disfarçados, Jung os via de maneira diferente. Ele acreditava que os sonhos carregavam sabedoria sobre o passado, o estado psicológico atual e, às vezes, até sobre a direção futura. Os sonhos usam símbolos, metáforas e arquétipos. Eles não falam em lógica ou linguagem, eles falam em imagens. Essas imagens refletem não só sua vida pessoal, mas forças profundas dentro de você, as mesmas encontradas em mitos, lendas e tradições espirituais. Jung disse que todo sonho tem um propósito, para compensar a sua atitude consciente, para revelar algo que você ignorou, para guiá-lo em direção ao equilíbrio, cura ou crescimento. Mesmo os pesadelos para Jung não eram ameaças. Eles eram chamados para a atenção, sinais de que algo em sua psique precisa ser visto. Jung incentivava as pessoas a não analisarem sonhos com fórmulas rígidas. Em vez disso, ele defendia o diálogo com o sonho por meio da reflexão, do registro em diário e da imaginação ativa, como ele chamava. Prestar atenção aos sonhos ajuda a entender o que o inconsciente tenta mostrar. E quanto mais você ouve, mais ele fala. Carl Jung usou o termo persona para descrever a máscara social que você usa, a versão de si mesmo apresentada ao mundo. Não é falso, mas também não é a verdade completa. A persona é moldada pelo seu ambiente, sua família, cultura, trabalho e expectativas sociais. Isso ajuda você a funcionar na sociedade. Permite que você desempenhe papéis de amigo, parceiro, trabalhador, estudante e se adapte ao que os outros esperam de você. Mas os problemas começam quando você confunde a persona com sua identidade total. Você começa a acreditar que é apenas o que o mundo vê, educado, confiável, agradável ou duro, distante, sempre no controle. Você esconde o que não se encaixa na imagem. Seus medos, dúvidas e desejos, e, ao fazer isso, você cria uma divisão entre quem você é e quem você mostra. Jung não disse que a persona era ruim, é necessária. Sem ela, você estaria socialmente exposto, vulnerável ou sobrecarregado. Mas se você se apegar demais à persona, se você se identificar demais com ela, isso bloqueia seu crescimento, você perde contato com sua vida interior. A individuação requer descascar a máscara, não para destruí-la, mas para ver através dela e redescobrir o que está por trás dela. Porque o verdadeiro eu não é a máscara, é quem a está usando. Uma das principais contribuições de Jung para a psicologia foi sua teoria dos tipos psicológicos, começando pela distinção entre introversão e extroversão. Essas características não apenas descrevem a personalidade, mas também a direção da energia psíquica e do foco natural do indivíduo. O introvertido se volta para dentro. Eles obtêm energia da solidão, reflexão e do mundo interno de pensamentos e sentimentos. Eles podem gostar de interação social, mas muito disso os esgota. Um extrovertido se volta para fora. Eles são energizados por pessoas, atividades e o mundo externo. Eles preferem agir primeiro, refletir depois e prosperam em engajamento e movimentos. Jung acreditava que todos têm ambas as tendências, mas uma geralmente é dominante. Não se trata de ser tímido ou extrovertido, mas de onde sua energia flui mais naturalmente.
Essa distinção fazia parte de um sistema mais amplo que Jung desenvolveu, um framework para entender como as pessoas percebem a realidade e tomam decisões. Esse sistema inspiraria mais tarde o indicador de tipo Myers-Briggs. Mas para Jung, o objetivo nunca foi rotular as pessoas. O verdadeiro propósito de identificar seu tipo é a autoconsciência, para entender suas forças, seus pontos cegos e o equilíbrio interno que você pode precisar cultivar. Porque o crescimento muitas vezes está na função oposta, a parte de você que não é natural, mas é necessária. Carl Jung acreditava que todos nós experimentamos o mundo através de 4 funções psicológicas primárias. 4 formas da mente coletar informações e tomar decisões. Essas funções são pensar, sentir, sensação e intuição. Pensar é a função da lógica e análise. Ele pergunta: isso faz sentido? Ele valoriza a objetividade, clareza e estrutura racional. Sentir, por outro lado, não é sobre emoção, é sobre valor. Ele pergunta: isso é importante para mim? Isso parece certo? O sentimento avalia com base no significado, ética e harmonia. Então existe a sensação, a função mais aterrada. Ele se concentra no que é concreto, real e presente. Ele percebe detalhes, fatos físicos e realidade prática. E, finalmente, intuição, a mais abstrata das 4. A intuição vê padrões, possibilidades e o que poderia ser. Ela conecta ideias não relacionadas, frequentemente operando abaixo da consciência. Cada pessoa tende a favorecer uma função dominante. Por exemplo, alguém pode liderar com o pensamento enquanto outro lidera com a intuição. Para Jung, o verdadeiro crescimento psicológico significa se conscientizar e desenvolver gradualmente os 4 aspectos negligenciados. As funções são ferramentas. Quanto mais equilibradas e conscientes se tornam, mais completa é a nossa percepção da vida. Na psicologia de Jung, o self não é o mesmo que o ego. O ego é a parte consciente da sua identidade, o eu que você acredita ser. Mas o self é muito maior. O self é a totalidade da psique. Inclui a mente consciente, o inconsciente, a sombra, a ânima ou animus, a persona, tudo. É o projeto completo de quem você deve se tornar. Pense no ego como um único cômodo e no self como a casa inteira. Jung acreditava que, no fundo de cada pessoa, o self está constantemente tentando se expressar, guiando seus sonhos, puxando-o em direção ao equilíbrio e incentivando seu crescimento. Nem sempre é confortável, porque o crescimento muitas vezes significa confrontar o que o ego quer evitar, seus medos, seus pontos cegos, suas falsas crenças. Mas o self não é apenas um conceito, é um centro interno vivo, uma força organizadora que impulsiona você em direção à totalidade, autenticidade e integração. Em várias tradições espirituais isso é chamado de alma. Na psicologia junguiana, o self é o objetivo da individuação e a fonte de seu significado mais profundo. Ao se alinhar com o self, você deixa de viver apenas na superfície e começa a viver a partir do centro. No modelo de psique de Jung, o ego não é o vilão, mas também não é toda a história. O ego é o núcleo da consciência consciente. É o seu senso de identidade, o eu que toma decisões, estabelece metas, reage ao mundo e forma opiniões sobre quem você é. Sem o ego não haveria senso de si mesmo. Ele dá continuidade e permite seu funcionamento no dia a dia. É a parte de você que diz: isso sou eu. Mas é importante entender que o ego não é o eu total. É apenas uma parte de um sistema psicológico muito maior. Quando o ego pensa que é o todo, quando se torna inflado ou desconectado do inconsciente, é quando os problemas começam. Você se torna rígido, reativo e cortado da inteligência mais profunda da psique. Jung não queria que as pessoas destruíssem o ego. Ele acreditava que o ego deveria ser forte para lidar com a individuação, mas flexível para ouvir o inconsciente. Um ego saudável não domina nem desmorona.
Ele conecta sua vida consciente às partes mais profundas de sua mente. Não se trata de morte do ego, mas sim de sua maturidade. Jung acreditava que os símbolos são a verdadeira linguagem do inconsciente. Ao contrário dos sinais, que apontam para algo específico e literal, os símbolos apontam para algo mais profundo. Eles representam ideias, emoções e realidades internas que não podem ser totalmente explicadas em palavras. Um símbolo pode aparecer em um sonho, uma cobra, uma montanha, uma porta. Pode surgir na arte, na mitologia, ou até mesmo em uma experiência pessoal poderosa. E enquanto você pode tentar interpretá-lo, o poder de um símbolo não vem de ser resolvido, mas de ser sentido. Os símbolos são pontes entre a mente consciente e o inconsciente. Eles carregam mensagens do mais profundo de nós, mensagens que sua mente racional pode não entender, mas sua intuição entende. Jung acreditava que, à medida que você passa pelo processo de individuação, o inconsciente envia símbolos para orientá-lo, alertá-lo, despertá-lo. É por isso que ele via imagens religiosas, mitos e arquétipos como psicologicamente reais, não apenas artefatos culturais, mas reflexos de algo universal dentro de nós. Para Jung, os símbolos eram sagrados. Eles são como a alma se comunica. Se você aprender a prestar atenção neles, nos sonhos, nos sentimentos, na própria vida, você começa a entender seu mundo interior não apenas intelectualmente, mas simbolicamente. E é assim que a transformação começa. Nem toda mensagem do inconsciente vem através dos sonhos. Algumas chegam quando você está totalmente acordado, através de imagens, impulsos ou vozes interiores que parecem emergir de algum lugar além do pensamento. A imaginação ativa é um meio de interagir com tais mensagens. Em vez de ignorá-los, você entra em diálogo. Começa focando em uma imagem, talvez de um sonho, ou um sentimento poderoso, ou até mesmo uma memória repentina que não te deixa ir. Em vez de analisá-lo ou empurrá-lo para o lado, você dá espaço a ele. Você deixa ele falar. Você pode fechar os olhos e imaginar uma conversa com essa figura ou símbolo. Você pode escrever, desenhar, pintar isso ou apenas visualizar a cena em sua mente. Não é devaneio, é um encontro consciente com o inconsciente, uma ponte entre duas partes do eu. Esta técnica traz à luz o conteúdo inconsciente, revela conflitos internos e dá voz às partes de você que normalmente não são ouvidas. A criança, o crítico, a sombra, o guia. Com o tempo, essas figuras internas se tornam mais familiares, menos assustadoras e mais integradas à sua personalidade consciente. A imaginação ativa não é sobre controle, é sobre relacionamento, uma conversa entre a superfície e as profundezas. Ao explorar o inconsciente através de sonhos, símbolos, imaginação ativa, algo começa a mudar. Você começa a reconhecer partes de si mesmo que havia esquecido, emoções que enterrou, instintos que ignorou, desejos que negou. Quanto mais você traz à consciência esses aspectos ocultos, mais completo se torna. Este é o processo de integração, a união gradual das peças fragmentadas da psique. Integração não significa consertar ou apagar partes de si mesmo. Significa dar-lhes espaço. Significa aceitar contradição, tensão e complexidade sem precisar simplificar quem você é. Você integra a sombra reconhecendo o que reprime. Você integra ânima ou ânimos ouvindo seu oposto interno. Você integra seus sonhos, projeções, medos e fantasias, não rejeitando-os, mas entendendo o lugar deles dentro da sua história maior. Isso não é um evento único, é um processo para toda a vida, silencioso, lento, muitas vezes invisível na superfície. Mas cada percepção e mudança interna traz um sentido mais profundo de alinhamento. O objetivo é a coerência interna, não a perfeição. Uma vida onde os mundos externo e interno se espelham e suas ações correspondem à sua verdade. Integração é como o inconsciente se torna consciente, e é aí que a transformação começa. Ao trabalhar para integrar a psique,
Você pode começar a sentir algo inesperado, que suas lutas pessoais ecoam algo muito maior. Elas começam a soar míticas. Isso não é por acaso. Mitos não são apenas histórias antigas de culturas do passado. Eles são mapas psicológicos, narrativas simbólicas que refletem os padrões mais profundos da mente humana. Ao longo da história, as pessoas contaram tipos similares de histórias. A jornada do herói, a descida ao submundo, o sacrifício, a transformação, o renascimento. Esses temas recorrentes falam não apenas sobre a cultura, mas sobre a estrutura da alma. Os mitos dão forma ao que o inconsciente sabe, mas nem sempre consegue dizer. Eles externalizam o que acontece dentro de seus medos, anseios, conflitos e potencial. É por isso que você se sente atraído por certos personagens, símbolos e tipos de histórias. Eles não são aleatórios. Eles ecoam sua realidade interior. Quando se sentir perdido, um mito pode ajudar a compreender a fase atual da sua vida. Quando se sente preso, ele pode oferecer um caminho a seguir. E quando você se sente quebrado, ele lembra que a descida é frequentemente o começo da renovação. Você não apenas lê mitos, você os vive à sua maneira, no seu próprio tempo. Quanto mais consciente você é do mito em que está inserido, mais poder tem para moldá-lo. Há um paradoxo no coração da transformação. O local da sua dor mais intensa costuma ser onde sua maior cura tem início. Essa é a ideia por trás do curador ferido. É o entendimento de que aqueles que sofrem, aqueles que foram quebrados, feridos, rejeitados ou mal compreendidos, muitas vezes carregam o potencial para ajudar outros a se curar. Não porque são perfeitos, não porque superaram tudo, mas porque enfrentaram a escuridão e sobreviveram. A ferida humilha o ego, ela tira a ilusão e, se enfrentada conscientemente, torna-se uma fonte de compaixão, sabedoria e força. Em vários mitos e tradições, o curador sempre possui uma ferida ou cicatriz visível ou invisível, que nunca some por completo. Essa ferida se torna o canal para um entendimento mais profundo. Você não precisa esconder sua dor para ser completo, nem estar curado para ser útil. Assumir sua vulnerabilidade em vez de evitá-la se torna um tipo de cura. O curador ferido nos lembra que a cura não é sobre apagar o passado. É sobre usar o que foi quebrado para abrir a porta para outra pessoa. Uma das coisas mais poderosas e perigosas que o inconsciente faz é projetar. Quando você está inconsciente de algo dentro de si, seja um medo, desejo, fraqueza ou força, pode começar a vê-lo em outra pessoa. Isso é projeção. Você conhece alguém e instantaneamente a desgosta sem motivo claro, ou se apaixona por uma pessoa que mal conhece, convencido de que ela é perfeita. Muitas vezes você não está vendo a pessoa, está vendo seu próprio material inconsciente projetado em sua superfície. Projeção é a maneira da mente de proteger o ego. Isso o impede de enfrentar o que não está pronto para admitir. Mas também te mantém preso, repetindo padrões, julgando mal as pessoas e vivendo em distorção. Você pode projetar sua sombra sobre os outros e rotulá-los como tóxicos, egoístas ou perigosos, quando na verdade está evitando essas qualidades em si mesmo. Você pode projetar seu potencial não vivido, coragem, criatividade e profundidade em alguém que admira, sem perceber que também pertence a você. Reconhecer a projeção requer honestidade. É desconfortável, exige reflexão, mas também é libertador. Ao retirar uma projeção, você recupera uma parte de si. E quanto mais você faz isso, mais claras se tornam suas relações com os outros e com quem você realmente é. Há uma parte sua que você prefere não ver. A parte que se irrita facilmente, que julga, que inveja, que teme o fracasso ou anseia por controle, a parte que não se encaixa na imagem que você quer manter. Este é o sombra, e evitá-la só lhe dá mais poder. A sombra não desaparece quando você a ignora. Ela cresce silenciosamente. Ela aparece em suas reações, seus relacionamentos, sua autossabotagem. Ela vive nas emoções que surgem de repente e nos comportamentos que você não consegue explicar completamente.
Enfrentar a sombra significa voltar-se para dentro e escolher ver o que foi escondido. Significa assumir sua escuridão, não para se entregar a ela, mas para entendê-la. Pois o que você reprimir não irá sumir. Ele te controla por baixo. Mas a verdade é que a sombra não representa apenas o pior de você. Ela também contém seu poder não reivindicado, sua assertividade, sua independência, seu fogo criativo, sua verdade crua. Ao enfrentá-la, você não se torna menos bom, você se torna mais completo. Você para de ser dividido entre quem você é e quem finge ser. E nesse espaço, você encontra clareza, profundidade e um novo tipo de autorrespeito. A sombra que você enfrenta se torna a força que você possui. Para a maioria das pessoas, alquimia significa transformar chumbo em ouro. Mas, abaixo da superfície dessa ciência antiga, existe algo muito mais simbólico. Algo profundamente psicológico. Neste contexto, a alquimia é uma metáfora para a transformação interna. Os antigos alquimistas não estavam apenas trabalhando com metais, eles estavam documentando inconscientemente as etapas da mudança psíquica, o longo e difícil processo de transformar a matéria-prima do eu em algo refinado. O chumbo representa o eu inconsciente, pesado, não formado, cheio de sombra e instinto. O ouro simboliza a integridade psicológica, um estado de equilíbrio, integração e clareza interior. As etapas alquímicas, nigredo, albedo, rubedo, refletem as etapas do crescimento pessoal. Nigredo é o escurecimento, a quebra, a noite escura da alma. Albedo é o branqueamento, a purificação, a iluminação da verdade. Rubedo é o avermelhamento, a integração final, onde os opostos se unem e um novo eu nasce. Não eram apenas ideias místicas. Eles descrevem algo muito real, a luta emocional e espiritual de confrontar o inconsciente e forjar um eu mais forte e autêntico. A transformação não é limpa nem linear. É bagunçada, cíclica, exigente. Mas se você persistir, o que começa como chumbo eventualmente se torna ouro. Quando você se sente dividido entre dois opostos, entre razão e emoção, controle e caos, confiança e medo, pode parecer um impasse, como se não existisse um caminho a seguir. Mas dentro dessa tensão interna reside algo poderoso, a função transcendente. Isso não é um truque mental ou uma solução rápida. É um mecanismo psicológico natural que surge quando você permite que forças opostas existam sem forçar uma escolha. Quando você para de tentar suprimir um lado e, em vez disso, deixa ambos falarem. Você mantém o conflito, permanece com o desconforto e então, inesperadamente, algo novo surge. Uma terceira posição, uma percepção criativa, um símbolo, um sonho. Algo que você não poderia ter previsto e alcançado apenas pela lógica. A função transcendente une a mente consciente e inconsciente. É assim que o crescimento acontece, não eliminando contradições, mas transformando-as. Isso requer paciência. Pede que você tolere a ambiguidade, que resista à tentação de se precipitar em uma certeza prematura. Quando funciona, produz clareza profunda e uma verdadeira mudança interna. Não se trata de resolver o conflito. Trata-se de se tornar alguém que pode contê-lo e permitir que algo maior se forme a partir de dentro. Perfeição é o que o ego anseia, quer controle, certeza e aprovação, quer estar certo, admirado, limpo, terminado, mas o eu mais profundo quer algo mais, quer integridade. Integridade significa incluir o que é bagunçado, significa dar espaço para suas contradições, suas dúvidas, suas feridas, não para consertá-las, mas para entendê-las. Você não foi feito para se tornar impecável, você foi feito para se tornar real. Isso significa abraçar sua sombra, não escondê-la. Isso significa sentir a dor e deixá-la te ensinar, não fingir que ela não está lá. Isso significa ver-se claramente, o belo e o quebrado, e dizer: isso também pertence. A busca pela perfeição te afasta da sua profundidade, mas a totalidade te reconecta a ela. A mudança é essencial no processo de individuação.
Você para de tentar se tornar alguém ideal e começa a se tornar alguém verdadeiro. Integridade não significa que todas as partes são iguais. Cada parte tem seu lugar. E é daí que vem a força, não de ser perfeito, mas de ser totalmente integrado. Uma das dinâmicas centrais na psicologia junguiana é a presença de opostos psíquicos, luz e sombra, razão e instinto, masculino e feminino, ego e inconsciente. Essas oposições não devem ser eliminadas. Elas existem naturalmente na psique e o crescimento depende delas. Hume observou que, quando forças opostas dentro da psique colidem, uma tensão é criada. Em vez de resolvê-la através da repressão ou negação, a chave é manter essa tensão conscientemente. Este conflito interno gera energia psicológica. Se você não agir impulsivamente ou suprimi-lo por medo, uma terceira possibilidade pode surgir, algo novo que transcende ambos os lados. Essa emergência é o que Jung chamou de função transcendente em ação. É a ponte entre opostos, uma reestruturação espontânea da psique que leva a uma maior integração e individuação. Sem essa tensão, não há movimento, não há transformação, apenas rigidez. Jung deixou claro: o caminho para a totalidade é forjado através dessas polaridades internas. O objetivo não é destruí-los, mas contê-los, deixar a psique evoluir confrontando diretamente suas contradições. Jung viu a jornada em direção à totalidade psicológica como um processo heróico, não no sentido de fantasia mítica, mas em uma confrontação interna profundamente pessoal com o inconsciente. Essa jornada começa com o ego, a mente consciente, sendo puxada para o contato com o inconsciente. Essa atração é comumente desencadeada por sofrimento, crise ou profunda insatisfação. Neste ponto, o indivíduo é forçado a olhar para dentro. Na mitologia, o herói deixa o mundo familiar, enfrenta provações e passa por transformações. Jung reconheceu que essas histórias refletem o processo de individuação. O indivíduo deve confrontar a sombra, se envolver com a ânima ou animus e suportar o caos do conflito interno. Não se trata de batalhas externas, mas sim de confrontar conteúdos psicológicos que antes eram inconscientes. Jung enfatizou que este não é um processo linear ou confortável. Muitas vezes é marcado por desorientação, regressão e resistência. Mas estas são fases necessárias. Apenas suportando-as, o indivíduo pode alcançar o que Jung chamou de self, a totalidade da psique. Essa jornada não é para os fracos. Exige honestidade, resistência e a disposição para sofrer a morte psicológica a fim de renascer em um estado de ser mais completo. Em termos junguianos, esse é o verdadeiro herói, não alguém que conquista o mundo, mas alguém que integra a psique. O livro vermelho é vivência, não teoria. Documenta um período crítico na vida de Jung, começando por volta de 1913, quando ele se afastou de Freud e mergulhou no que chamou de confronto com o inconsciente. Em vez de suprimir as intensas visões, fantasias e imagens simbólicas que surgiram durante esse tempo, ele se envolveu com elas diretamente. Ele usou um método posteriormente formalizado como imaginação ativa, registrando diálogos, desenhos e narrativas simbólicas que emergiram de seu mundo interior. Esse processo não era para exibição. Era privado. Jung não publicou o livro vermelho em sua vida, ele considerou isso um registro de seu processo pessoal de individuação. Dentro dele, você encontra o surgimento inicial de muitas de suas ideias centrais, a sombra, a ânima, o eu, os arquétipos e o papel do mito e do símbolo na transformação psíquica. Jung não estava analisando pacientes nessas páginas, estava analisando a si mesmo. Ele uma vez disse que tudo o que ele desenvolveu posteriormente em seu sistema psicológico originou-se dessa experiência. O livro vermelho é a prova de que Jung não apenas teorizou sobre o inconsciente. Ele viveu nele, dialogou com ele e deixou que ele remodelasse sua psique. Serve como um lembrete. A psicologia profunda vai além da mera observação. É sobre participação. Na análise junguiana, a integração da sombra não é opcional.
é fundamental para a cura e maturidade psicológica. A sombra contém tudo o que o ego se recusa a reconhecer: impulsos moralmente inferiores, traços socialmente inaceitáveis, mas também potencial inexplorado e instintos vitais. Deixado inconsciente, ele permanece dividido, influenciando seu comportamento por baixo, muitas vezes através de projeção, autossabotagem ou reações irracionais. Integração não significa indulgir ou agir de acordo com a sombra. Significa torná-la consciente, identificá-la, possuí-la e entender seu papel em sua estrutura psíquica. Esse processo geralmente começa com resistência. O ego não quer ver o que considera vergonhoso ou perigoso. Mas quanto mais você evita, mais poder a sombra detém. Através de métodos como análise de sonhos, imaginação ativa e autoinvestigação honesta, você começa a recuperar essas partes negadas. Você começa a reconhecer em si mesmo traços que antes só via nos outros. Jung foi claro: a sombra não é apenas escuridão, ela também contém energia, criatividade e autenticidade. É onde boa parte da sua personalidade não desenvolvida está oculta. A cura real envolve integração, não perfeição. Enfrentar a sombra conscientemente reduz seu controle destrutivo e recupera partes perdidas de si mesmo. A integridade só é possível quando tudo é revelado. Uma das principais percepções de Jung foi que o inconsciente não reflete simplesmente o conteúdo reprimido, ele ativamente compensa os desequilíbrios em sua atitude consciente. Em outras palavras, se sua mente consciente se tornar muito unilateral, muito racional, muito rígida, muito inflada, o inconsciente reagirá com um material que reintroduz os elementos negligenciados. Essa compensação costuma surgir em sonhos, onde o conteúdo parece irracional ou emocionalmente intenso, mas na realidade está ajudando a restaurar o equilíbrio psicológico. Se alguém se identifica demais com seu intelecto, o inconsciente pode confrontá-lo com sonhos cheios de emoção bruta ou instinto. Se alguém se vê como moralmente impecável, o inconsciente pode apresentar imagens de agressão ou sexualidade, não como condenação, mas como correção. Isso não é aleatório, é uma forma de autorregulação psíquica. O inconsciente não quer destruir o ego, ele quer equilibrá-lo. Jung viu essa função compensatória como evidência de que a psique não é caótica, mas sim proposital. Quando você ignora essas compensações, a psique se intensifica. Primeiro através de sonhos, depois através de sintomas e, eventualmente, através de crises. Ouvir o inconsciente e interpretá-lo com honestidade permite que você ajuste sua atitude consciente antes que ela desabe em neurose ou fragmentação. Não se trata de controle, trata-se de cooperação com a inteligência mais profunda da psique. Jung distinguiu entre duas camadas fundamentais do inconsciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é composto por conteúdo que já foi consciente, mas foi esquecido ou reprimido. Isso inclui memórias, complexos emocionais e experiências específicas da sua própria vida. É único para você, moldado pela sua biografia, relacionamentos e ambiente. Mas abaixo disso está o inconsciente coletivo, uma camada mais profunda e universal da psique que não é adquirida, mas herdada. Ao contrário do inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo contém arquétipos, padrões universais, símbolos e estruturas que moldam como cada ser humano pensa, sente e sonha, independentemente da cultura ou educação. Jung argumentou que é por isso que mitos, símbolos e motivos de sonhos semelhantes aparecem em civilizações sem contato, porque eles emergem do mesmo substrato psíquico. Para esclarecer, o inconsciente pessoal armazena experiências esquecidas. O inconsciente coletivo guarda o que a humanidade sempre soube, mas nunca aprendeu. Entender essa distinção é crucial. Muitos problemas psicológicos não são apenas traumas pessoais. Eles são expressões de dinâmicas arquetípicas profundas que exigem uma percepção simbólica, não apenas uma análise superficial. O trabalho clínico de Jung deixou claro que, para realmente curar e se individualizar,
é preciso trabalhar nas camadas pessoal e coletiva. Jung usou o termo luminoso para descrever experiências que são avassaladoras, além da compreensão racional e carregadas de profundo poder emocional. São momentos em que a psique encontra algo vasto, algo que parece sagrado, aterrorizante ou impressionante, mas que não pode ser reduzido a uma explicação lógica. A experiência luminosa não é uma crença, é um evento, uma erupção do inconsciente para a consciência. Pode ser desencadeada por um sonho, uma visão religiosa, uma obra de arte ou uma súbita sensação inexplicável de presença. Deixe o ego desestabilizado, ciente de que algo maior está em ação. Jung argumentou que os encontros com o luminoso não são patológicos. Na verdade, eles são essenciais para a individuação. Eles sinalizam o contato com o eu, o centro organizador mais profundo da psique que transcende o ego. No entanto, essas experiências devem ser integradas com cuidado. Se o ego se identificar com o luminoso, pode se tornar inflado. Se o rejeitar completamente, a psique pode se fragmentar ou cair em desespero. A chave é o relacionamento, não o controle. Aproxime-se do luminoso com humildade, não com dominação. Para Jung, o luminoso era a prova de que a psique não é apenas um mecanismo, é um campo vivo e dinâmico de significado. A transformação psicológica raramente é iniciada apenas por ideias. Começa com algo luminoso, um encontro com o que não pode ser ignorado. Sincronicidade, como Jung a definiu, é a coincidência significativa de estados psicológicos internos e eventos externos, sem qualquer conexão causal. Além de suas implicações psicológicas, Jung via a sincronicidade com um profundo significado espiritual. Ele observou que eventos sincronísticos geralmente ocorrem durante períodos de crise psíquica, transformação ou individuação, momentos em que o ego está sob pressão e o inconsciente está ativamente tentando provocar uma mudança. Nesses momentos, o mundo externo parece espelhar o mundo interno. Um sonho se torna literal, um pensamento se materializa, um encontro casual oferece exatamente a mensagem de que a psique precisa. Para Jung, não eram meros acasos. Eles apontavam para uma unidade subjacente entre psique e matéria, um conceito que ele explorou em colaboração com o físico Wolfgang Pauli. Isso desafiou a rígida separação entre o mundo interno e externo que definia a ciência moderna. Sincronicidade sugeriu um terceiro princípio além da causalidade e do acaso, baseado no significado. No desenvolvimento espiritual, isso importa. As sincronicidades podem ser marcadores, indicando que a psique está alinhada com um processo mais profundo ou que o eu está guiando a consciência adiante. Jung, porém, alertou contra a superstição ou interpretação exagerada. O valor da sincronicidade está na sua integração, não em buscar sinais místicos. Quando levadas a sério, mas sem obsessão, as experiências sincronísticas favorecem o movimento do indivíduo rumo à ordem interna e integridade espiritual. Jung observou que o renascimento é um dos símbolos mais recorrentes e poderosos na mitologia, religião e sonhos. Mas na psicologia junguiana, o renascimento não é sobre a morte física ou reencarnação. É um processo psicológico, uma expressão simbólica do ego sendo transformado através do contato com o inconsciente. O renascimento geralmente segue uma quebra, o colapso de uma identidade anterior, sistema de crenças ou estrutura do ego. Nos sonhos, isso pode surgir como morte, desmembramento ou descida às trevas. Isso não é patológico, é arquetípico. O renascimento segue o que Jung chamou de estágio nigredo, o escurecimento encontrado no simbolismo alquímico, onde as formas antigas se desintegram. É apenas após essa dissolução que algo novo pode surgir. O novo eu que nasce não é fabricado, é descoberto. Reflete um alinhamento mais profundo com o eu, a totalidade da psique. Jung enfatizou que esses símbolos geralmente aparecem quando alguém está pronto, consciente ou inconscientemente,
para deixar para trás modos ultrapassados de ser. Motivos religiosos de batismo, ressurreição ou segundo nascimento refletem essa verdade psicológica interna. O indivíduo que integra material inconsciente não retorna a quem era. Ele se torna alguém mais completo, mais centrado e mais real. Renascimento, na visão de Jung, não é um milagre, é a consequência natural da integração psíquica. Entre os muitos arquétipos que Jung identificou no inconsciente coletivo, o trapaceiro se destaca por sua natureza paradoxal e caótica. O trapaceiro aparece na mitologia mundial, como Loki na mitologia nórdica, Hermes na grega, Coyote nas histórias dos nativos americanos ou o bobo da corte medieval. Essa figura é disruptiva, irreverente, inteligente e muitas vezes amoral, constantemente quebrando regras, cruzando limites e revelando contradições. Jung viu o trapaceiro não só como folclore, mas como um padrão psíquico. Ele surge das camadas primitivas do inconsciente coletivo, onde instinto e impulso ainda são indiferenciados. Psicologicamente, o trapaceiro representa o que o ego não pode controlar, as forças irracionais que minam a certeza, expõem a pretensão e desmantelam imagens infladas de si mesmo. Muitas vezes aparecem sonhos ou projeções, quando a psique precisa ser abalada, quando a rigidez, o orgulho ou a unilateralidade moral se apoderaram. Mas o trapaceiro não é apenas destrutivo, ele tem uma função transformadora. Ao perturbar o status quo, ele cria espaço para que algo novo surja. Ele humilha o ego, expõe conteúdos inconscientes e força a confrontação com o absurdo e o não resolvido. Jung via a integração do arquétipo do trapaceiro como crucial, não para se tornar enganoso ou caótico, mas para reconhecer os aspectos irracionais da psique em vez de reprimi-los. Ignorar o trapaceiro é enganar a si mesmo. Reconhecê-lo é aproximar-se da honestidade psicológica e da percepção simbólica. O velho sábio é um dos arquétipos centrais que emerge do inconsciente coletivo, um símbolo de orientação interna profunda, percepção e sabedoria madura. Essa figura aparece em toda a mitologia e literatura, Merlin na lenda arturiana, Gandalf no universo de Tolkien, ou mesmo Yoda no mito moderno. Em sonhos e fantasias, ele pode aparecer como um professor, eremita, mago ou pai espiritual. Jung observou que esse arquétipo geralmente surge durante a segunda metade da vida, fase que ele chamou de tarde da vida, quando o indivíduo começa a se voltar para dentro e buscar um significado além das ambições do ego. Psicologicamente, o velho sábio representa o eu em sua função orientadora, a parte da psique que oferece orientação durante períodos de confusão, transição ou crise interna. Ele costuma aparecer quando o ego consciente esgota suas estratégias e começa a se render a uma verdade mais profunda. Este arquétipo traz clareza não pela lógica, mas por percepção simbólica, paradoxo ou conhecimento intuitivo repentino. Mas Jung também alertou: o velho sábio pode ser inflado ou mal utilizado. Se projetado para fora, o indivíduo pode se tornar excessivamente dependente de um guru ou figura de autoridade externa. Se confundido com o próprio ego, leva à inflação espiritual, uma ilusão de superioridade mascarada como sabedoria. A tarefa é reconhecer essa figura pelo que ela é, um símbolo interno, não uma presença literal, e integrar sua orientação sem renunciar ao discernimento. O velho sábio, quando bem compreendido, não dá respostas. Ele aponta para dentro, em direção ao eu maior. A Grande Mãe é um dos arquétipos mais antigos e universais no inconsciente coletivo. Ela aparece em mitologias como a deusa da terra, a cuidadora nutridora, a figura da fertilidade, mas também como a mãe devoradora, engolindo ou punindo. Este arquétipo incorpora uma polaridade psicológica fundamental. De um lado, ela é protetora e nutridora, dando vida; do outro, ela é destrutiva, possessiva e consumidora. Jung enfatizou que a Grande Mãe não é a mãe literal. Ela é uma força simbólica que representa a totalidade do princípio maternal, tanto os aspectos pessoais quanto transpessoais na psique.
Ela pode ser projetada em mulheres reais, especialmente mães, amantes ou figuras de autoridade, muitas vezes idealizadas ou temidas sem base racional. Nos sonhos, ela aparece como a figura nutridora, o útero, a caverna, o oceano, ou como algo avassalador e inescapável. Jung viu a integração deste arquétipo como essencial para homens e mulheres. Para os homens, envolve retirar projeções e desenvolver uma relação consciente com o feminino. Para as mulheres, inclui diferenciar-se do complexo arquetípico da mãe para estabelecer uma identidade autônoma. A grande mãe pode ser uma fonte de aterramento e cura, mas se inconsciente, ela pode paralisar o ego com regressão, dependência ou emaranhamento emocional. Integrá-la é reivindicar a profunda conexão instintiva com a vida, sem ser engolido por ela. Ela não é apenas um símbolo de nutrição, ela é a força total da natureza dentro da psique. O arquétipo da criança representa mais do que inocência ou vulnerabilidade. Para Jung, simboliza o potencial, o desdobramento do eu em sua forma mais pura e inicial. Este arquétipo aparece em sonhos, mitos e imagens religiosas como a criança divina, a criança ferida ou o nascimento milagroso, cada um carregando um significado psicológico. Ele geralmente surge durante o processo de individuação, quando o ego se reconecta com aspectos esquecidos ou subdesenvolvidos da psique. A criança reflete a parte de você que não é corrompida pela adaptação, expectativa social ou repressão, o núcleo do seu tornar-se. Mas também traz tensão. A criança é frágil, dependente e ameaçada pelas exigências do mundo. Essa dualidade entre inocência e impotência é central para o arquétipo. Em muitos mitos, a criança divina aparece durante períodos de escuridão ou caos, um sinal de que algo novo está nascendo dentro da psique, algo essencial para a integridade. Jung observou que essa figura surge quando o ego está exausto ou desorientado. A criança aparece como um símbolo de renovação, um sinal de que a psique está se reorientando em direção à integração. No entanto, se inconsciente, o arquétipo da criança pode levar à regressão, à impotência, à imaturidade emocional ou à nostalgia excessiva. A tarefa não é retornar à infância, mas integrar as qualidades que a criança representa: criatividade, espontaneidade, abertura e conexão com o eu. A criança é a semente do futuro, não quem você era antes, mas quem você ainda está se tornando. O conceito de Jung da sombra é frequentemente mal compreendido como sendo exclusivamente negativo, um recipiente para raiva, inveja, agressão e vergonha. Mas Jung enfatizou um ponto crítico. A sombra também contém potencial não vivido. Ele uma vez escreveu: a sombra é 90% ouro puro. O que ele quis dizer é que, ao lado dos traços socialmente inaceitáveis que reprimimos, também enterramos qualidades que foram desencorajadas, mal compreendidas ou temidas. Força, assertividade, criatividade, sexualidade, independência, ambição, espontaneidade. Em muitos casos, esses aspectos dourados foram separados durante a infância ou desenvolvimento inicial, porque não se encaixavam na imagem que se esperava que mantivéssemos. Como resultado, as pessoas frequentemente projetam essas mesmas qualidades em outros, admirando aqueles que parecem livres, ousados ou criativos, sem perceber que tais características fazem parte de sua própria sombra reprimida. Jung acreditava que o processo de individuação requer a recuperação desse ouro. Isso não significa agir impulsivamente sem pensar. Significa reconhecer e integrar conscientemente as partes renegadas da personalidade, mesmo quando contradizem o seu ideal de ego. Na análise, isso muitas vezes se torna o ponto de virada. As pessoas descobrem que o que mais temiam em si mesmas não era perigoso, era poderoso. Era exatamente o que precisavam para crescer. A sombra não é apenas escuridão, é tudo o que você é que ainda não se tornou. Jung alertou repetidamente contra o perigo da simplificação psicológica.
A psique não é mecânica e os seres humanos não são redutíveis a categorias arrumadas, dogmas ou ideologias rígidas. Em sua visão, a personalidade madura deve aprender a conviver com complexidade, contradição e ambiguidade, não resolvendo-as, mas mantendo a tensão entre elas. O inconsciente está cheio de opostos, amor e ódio, criação e destruição, força e vulnerabilidade. O ego instintivamente quer resolver este conflito escolhendo lados, buscando certeza moral, clareza intelectual ou consistência emocional. Mas Jung ensinou que o real crescimento psicológico requer o oposto, tolerar a incerteza até que uma síntese mais profunda emerja. Ele chamou esse processo de função transcendente a capacidade inata da psique de unir opostos, permitindo que uma terceira perspectiva, anteriormente não vista, se desenvolva. A certeza muitas vezes protege o ego, mas ao custo da profundidade. As pessoas se apegam a crenças rígidas, rótulos ou identidades, não por serem verdadeiras, mas por serem mais fáceis de lidar do que a complexidade. No entanto, sem complexidade não há individuação. Há apenas imitação, vivendo a verdade alheia, não a própria. Jung acreditava que a totalidade requer uma disposição para sofrer contradição, para dizer, eu ainda não entendo completamente, para reconhecer que várias verdades podem existir simultaneamente e que a integração leva tempo. A certeza pode oferecer conforto, mas é na complexidade que o eu se desdobra. Jung deixou uma coisa absolutamente clara: a psique é real. Ele argumentou que as pessoas modernas muitas vezes tratam pensamentos, sonhos, fantasias e experiências internas como apenas mentais, secundárias à realidade física. Mas no framework de Jung, a psique não é imaginária. Não é ficção, é uma realidade viva com estrutura, leis e sua própria forma de inteligência. Ele frequentemente dizia: a psique é real em seus efeitos. Se uma ideia, um sonho ou um complexo inconsciente pode alterar seu comportamento, moldar sua identidade ou afetar seu estado emocional e físico, então é real, não materialmente, mas psicologicamente. A falha em levar a psique a sério é o que Jung viu como a doença espiritual da modernidade. Ao reduzir tudo à biologia, sociedade ou lógica, nos desconectamos das forças simbólicas e arquetípicas que animam nossas vidas. Ele afirmou que os conteúdos inconscientes não são simbólicos poeticamente, mas sim funcionais. Um sonho não é apenas imaginação, mas uma comunicação do inconsciente. Um arquétipo não é uma metáfora, é um princípio estruturante fundamental de como os humanos percebem, se comportam e se relacionam. Para Jung, a cura e a transformação só são possíveis quando a psique é tratada com a mesma seriedade que o corpo, não como algo a ser consertado, mas como algo a ser entendido. Não é necessário crer em metafísica para se envolver com a psique. Admita essa verdade. Seu mundo interior tem consequências. Uma das realizações mais importantes e perturbadoras de Jung foi que o inconsciente é autônomo. Ele não é passivo. Ele não armazena simplesmente memórias esquecidas ou desejos reprimidos. Ele tem sua própria inteligência, sua própria agenda e às vezes opera completamente independente do ego. Você não escolhe seus sonhos, não escolhe seus pensamentos intrusivos, complexos ou reações emocionais. Eles acontecem frequentemente contradizendo valores conscientes, planos e autoimagem. Jung notou que o inconsciente age como um sujeito interno. Apresenta opiniões, críticas, conteúdo simbólico e, às vezes, até confrontos diretos com o ego. No trabalho com sonhos e imaginação ativa, esses conteúdos autônomos costumam surgir como personagens com voz, intenção e resistência próprias. É por isso que Jung acreditava que o diálogo com o inconsciente era essencial. Não se trata de controle, mas de relacionamento. Você pode reprimi-lo, negá-lo ou combatê-lo, mas se ignorado, o inconsciente se afirmará através de projeção, neurose, sintomas somáticos ou padrões semelhantes ao destino que se repetem sem explicação. Jung tratou o inconsciente com respeito, não temor.
Ele não o reduziu a impulsos primitivos como Freud. Ele o viu como um parceiro no processo de individuação, um que deve ser ouvido, desafiado e integrado. Viver inconscientemente é ser possuído pelo que você evita enfrentar. Viver em relação com o inconsciente é começar o trabalho de se tornar inteiro. Jung dedicou décadas ao estudo da alquimia, não por sua química, mas por seu conteúdo simbólico, porque ele viu nela uma metáfora perfeita para a transformação psicológica. Os antigos alquimistas acreditavam que estavam transformando metais básicos como chumbo em ouro, mas Jung percebeu que seus símbolos, desenhos e processos não eram apenas físicos, eram projeções de um trabalho psíquico interno. O que eles estavam realmente documentando inconscientemente era o processo de individuação, as etapas da transformação alquímica, nigredo, albedo, rubedo, correspondem a fases de profunda mudança psicológica. Nigredo, o escurecimento, onde o ego se desintegra, muitas vezes experimentado como depressão, caos ou perda de identidade. Albedo, o branqueamento, onde a clareza, purificação e discernimento começam a surgir. Rubedo, o avermelhamento, a fase final de integração e totalidade, a união dos opostos, a realização do eu. A alquimia, na interpretação de Jung, é a linguagem simbólica do inconsciente, especialmente durante mudanças psíquicas profundas. Muitas das imagens, o hermafrodita, o vaso, o dragão, a fênix, são arquetípicas e aparecem espontaneamente em sonhos ou arte quando a psique está passando por um profundo trabalho interno. Jung acreditava que quando a estrutura religiosa externa ruía, a psique encontrava outras formas de expressar a necessidade de transformação. A alquimia era um desses meios. Estudá-la psicologicamente é perceber que o que os alquimistas realmente tentavam fazer era curar a alma. Jung entendeu que a verdadeira transformação psicológica muitas vezes não começa com a elevação, mas com a descida. Essa descida não é uma escolha, é uma necessidade, muitas vezes desencadeada por depressão, crise, colapso de identidade ou um confronto repentino com material sombrio. Em mitos de diversas culturas, o herói deve descer ao submundo não para escapar, mas para recuperar algo essencial. Jung acreditava que essa estrutura mítica reflete uma profunda realidade psíquica. O ego deve descer para as profundezas do inconsciente para encontrar o que negou, reprimiu ou nunca conheceu totalmente. Esta jornada é marcada por confusão, medo e perda de controle. As estruturas usuais de significado, carreira, persona, sistemas de crenças começam a se dissolver. Jung descreveu esta fase como nigredo ou escurecimento, o primeiro estágio da transformação alquímica. É nessa escuridão que o indivíduo encontra a sombra, se envolve com energias arquetípicas e confronta o caos interno. Mas a descida não é regressão, é uma busca. Sem confrontar o inconsciente, você fica fragmentado. A descida proporciona acesso ao conteúdo bruto e não filtrado que deve ser integrado para que a totalidade ocorra. Jung enfatizou que evitar essa jornada tem um preço. A evasão leva à estagnação, projeção e neurose. Mas para aqueles dispostos a suportá-lo, a descida se torna o portal para o renascimento, não um retorno ao antigo eu, mas o surgimento de um eu mais profundo e autêntico, enraizado na totalidade da psique.